E saiu recentemente, Nicolas, até você falou de tiro de igreja e tal. Recentemente a gente teve aí, né, nessas semanas passadas, um acontecimento de bolsonarista contra pessoas de esquerda. Enfim, é isso que a mídia vem noticiando, né? De que um bolsonarista matou uma pessoa de esquerda que tava fazendo aniversário, e até acho que o tema era o Lula e tal. Como é que você enxerga essas notícias que a mídia traz, ou até esses acontecimentos? Aquela coisa, tem que ser muito idiota pra poder entrar numa briga física ou tirar a vida de alguém por causa de política, né? Por mais que a política ela determine ali o futuro do nosso país, como por exemplo as eleições agora, mas nada que você venha tirar a vida de uma pessoa, isso é óbvio. Agora, tá se levantando muito ainda sobre essa história, né? Já saíram vários vídeos aí de que o cara chegou antes e tal, o outro tá com a pedra no outro, óbvio que nada justifica tirar a vida de alguém. Mas a história está sendo clareada aí, né? Obviamente a gente condena veementemente, mas eu sinto uma atividade da mídia pra poder sempre jogar a culpa no presidente. Porque qualquer coisa que você faz hoje, a pessoa bota a culpa no presidente. O cara chega em casa, brocha, bota a culpa no presidente. Culpa dele, né? A mulher fica assim, mas mano, é você. Mas assim, a gente precisa, obviamente, tomar cuidado, porque os ânimos nesse tempo agora tá muito quente, né? Então assim, eu já até tinha feito um vídeo falando que isso iria acontecer. As pessoas estarem tão cheias de ódio pelo outro, por conta de política, que acabar indo às vezes de fase. Então, obviamente que eu condeno isso, mas eu sempre espero a história tá bem clareada pra não ficar dando opinião antes das coisas estarem bem esclarecidas. A gente Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo que eles não te contaram sobre o caso dessa menina. Basicamente, o perfil da Choquei, um perfil de fofoca, divulgou aí conversas falsas e caluniou essa menina como se fosse um possível affair, uma possível namorada do Whindersson Nunes. Depois disso, a própria menina se pronunciou nos seus stories dizendo que era mentira, que era pra poder parar de postar esse tipo de coisa, porque isso estava literalmente destruindo a vida dela. E esse foi o comentário de um dos donos da Choquei no post dela. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Ou seja, basicamente debochando da dor dessa menina. Posteriormente, a mãe da menina também veio a público chorando, pedindo pra que parassem de fazer isso, porque a menina já estava tentando tirar a sua própria vida. Tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Hoje, a quarta vez suicidar. Então, eu tô aqui como mãe, pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados, você tem que sair correndo com a sua filha. E agora essa menina de 22 anos, mineira, tirou a sua vida. E a Choquei simplesmente apagou e não se pronunciou e nem se retratou sobre o que aconteceu. Mas afinal de contas, quem é Choquei? Quem tá por trás dela? Basicamente são esses dois, Rafael e JR Silva Real, que administram a conta no Twitter e no Instagram. E dá só uma olhada no que ele fala sobre o poder que ele tem em mãos. Quando tu posta um stories, dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões a média diária. Tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. São os mesmos que possuem um amplo apoio da esquerda, como por exemplo do presidente Lula, mais uma vez, do Janones. É verdade, Janones, que você vai abrir seu AP pra 10 pessoas na pós e eu tô na lista para 9 pessoas. Choquei, porque você tá confirmado. Relacionamento com a Janja e que inclusive estava na reunião de mobilização da sociedade digital com influenciadores. E a Choquei estava aqui também, recebendo aí um beijinho do Lula. E aqui com a Janja. Inclusive, esse é o mesmo que já veio, ó, no meu direct me xingar. A gente sabe que tá no caminho certo, né? Nada como um dia após o outro. E a própria mídia de esquerda deixou bem claro o papel da Choquei, por exemplo, nas eleições. Como criador de um perfil de fofocas, virou influencer pro Lula, troca figurinhas com Janja por WhatsApp e bate Janones em engajamento. E olha só que interessante, absolutamente nenhum deles já veio a público pra poder falar a respeito ou se solidarizar com a família. O próprio ministro dos Direitos Humanos continua desaparecido. E pior, veio esse mentiroso, esse mau caráter do Janones dizer que nós vamos esperar mais quantas mortes para regulamentar as redes sociais e começar a responsabilização de usuários e das big techs. Mas Janones, você deixou cair isso aqui. Gente, eu vou mostrar como lida com o bolsonarismo. Querem ver como vou rebater essa história de vibrador? Querem ver como vou plantar isso pro povão? Vou me vingar e vocês anotem. Anotem pra aprender. Nós temos Choquei. O povão ama essas páginas de fofoca. Ou seja, ele usa exatamente os mesmos métodos da Choquei, diz que vai ensinar isso às pessoas e agora tá dizendo que não é isso e que precisa regulamentar as redes. Não é regulamentação das redes. O que aconteceu não foi mera fake news, foi difamação. Isso tem tipificação no Código Penal e é exatamente isso que eu vou fazer contra a Choquei. Porque pode ter certeza que a Choquei tem sangue nas suas mãos. Eu vou fazer uma apresentação pro Ministério Público Federal para poder investigar de fato o que aconteceu e responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Inclusive, o próprio Whindersson disse que várias páginas de fofoca estavam induzindo a página a postar algo relacionado à menina e que ele estava disposto a colocar alguém na cadeia e investigar até que alguém seja encontrado. Ou seja, com o Ministério Público apurando, eu tenho certeza que o Whindersson e outras testemunhas virão à tona para poder colocar na cadeia quem tem que ser colocado na cadeia. Inclusive, o Ministério Público pode adotar uma linha de investigação baseada no artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma. Aí, depois que isso tudo aconteceu, simplesmente o Instagram do Choquei, que tinha aqui o nome do criador, simplesmente tirou. Por que Choquei? Inclusive, eu quero saber de várias empresas que gostam do engajamento da Choquei, colocam ali um chocolatinho, uma carinha de felicidade, de amor, como o Baldu, Cacau Show, Budweiser, a própria Google, se eles de fato vão continuar apoiando ou vão ficar simplesmente calados perante a situação. Porque a gente já viu que quando uma empresa faz algo, digamos, conservador e de direita, acontece um cancelamento absurdo em cima das empresas. Será que agora essas empresas vão se pronunciar ou serão canceladas também? Eu acho que não, né? Porque a indignação desse pessoal é literalmente seletiva. Basicamente, uma calúnia gerou uma morte de uma pessoa. Porque o nexo causal, se não fosse a Choquei, tivesse postado tudo aquilo, não teria chegado a todo esse patamar e uma menina não teria tirado a sua vida. E olha só que coisa interessante. Basicamente, você tem aqui mega fofocas colocando aí os prints da suposta conversa. Mas a logo que tá no meio é da Choquei. E quando você pesquisa esses perfis, basicamente são vários e praticamente parece que nem tem administrador. E tem, tipo, pouquíssimos seguidores. Aí eu te pergunto, por que uma página de fofoca colocaria simplesmente a logo de outra página de fofoca concorrente? Porque, pelo que me parece, que existem perfis que são laranjas na página da Choquei. Afinal de contas, se elas postassem isso, elas seriam responsabilizadas. Mas como é um outro perfil, simplesmente ela joga a responsabilidade pro outro. E por fim, prestar aqui toda a minha solidariedade a essa família, a essa mãe que perderam uma filha dessa forma, com essa idade, realmente deve ser algo desesperador. E que nos resta basicamente orar por essas almas, para que tenham conforto em Cristo, mas podem contar também comigo também para poder investigar e ir atrás dos responsáveis para que isso não ocorra mais. Em pouco mais de um ano, 2 casos trágicos e com mortes e posições bem conflitantes do deputado. Em 2022, num crime praticado por um apoiador do Bolsonaro contra apoiador do Lula, Nicolas diz repudiar, mas até tenta mostrar que teria havido uma ação inicial do petista, porém, ao fim, diz que sempre espera as coisas clarearem para se posicionar. Em 2023, no caso Jéssica, lamentável,
Triste, trágico sob todos os aspectos. Envolvendo a Choquei, ligada à esquerda, a ação do Nicolas foi imediata. Responsabilizando Choquei e seus donos, usa o ato da Jéssica politicamente, sem esperar qualquer informação adicional ou esclarecimento, para construir a narrativa antes que o caso esfriasse. A narrativa espalhada pela direita foi de crime de indução ao, não posso falar o termo, por parte de petistas ligados ao Lula. Na rede social, construí 3 perfis falsos especificamente, e por meio desses perfis ela enviou para a página de fofoca as notícias. Esses perfis passavam por pessoas que eram ligadas a ela e teriam prints da conversa dela com o humorista. Então, esses perfis falsos passaram para essas páginas, que eles teriam um furo, né, envolvendo um humorista famoso e que poderiam divulgar, e aí enviaram esses prints para essas páginas. E a partir daí, uma página fez a divulgação, que nós apuramos aqui no dia 14, uma página menor, nossa página divulgou, e a partir daí a coisa viralizou. Outras páginas foram republicando, né, e aí tomou a proporção que tomou. O caso de Foz e Jéssica são bem mais complexos do que apenas uma questão política. A direita quis provar que a esquerda é o mal que induz a pessoa a tirar a própria vida. A esquerda usou o caso para validar a ideia de controle das redes sociais em razão de notícias inverídicas ou falsas. O fato é que todos foram vítimas de uma situação de degradação social na qual vivemos, e as redes sociais são o veículo de algo muito mais profundo que atinge nossa sociedade. Já comentamos em live no X sobre o uso político abjeto desse caso, porém neste vídeo pretendemos mostrar o quão joga sujo aquela direita que não se faz de rogada em se mostrar a portadora do bem absoluto. O comportamento discrepante de Nicolas em casos de igual monta e repercussão demonstra o duplo padrão da direita, silenciando no primeiro, que envolvia apoiador do então presidente, a pretexto de esperar a coisa clarear, mas vociferando e acusando imediatamente no segundo caso. Mesmo depois de elucidado o caso Jéssica, a direita atuou num misto entre o silêncio de alguns e de imposição de nova narrativa, por parte de outros integrantes da máquina bolsolavista. A nova narrativa é sobre o poder da esquerda em desqualificar a culpa da Choquei e atribuí-la à vítima, seguindo a linha padrão do sistema aparelhado para proteger a esquerda. Ou seja, o trabalho da Polícia Civil de Minas é desqualificado, posto estar a serviço da esquerda para inocentar a Choquei. Os sites de fofoca ganham muito dinheiro com a vida alheia, o que, por si só, já demonstra como anda a nossa sociedade, visto que há muito mercado consumidor para isso. Muitas pessoas fazem como a própria Jéssica, provocam a repercussão. Depois não conseguem lidar com a exposição. É um círculo muito vicioso. A Choquei, infelizmente, não é o único veículo midiático e das redes sociais que não checa a veracidade do que divulga. Vemos nas redes muitas manipulações e enganações, chamadas de matérias que não condizem com os textos, grotescas adulterações e verdadeiras falsificações de vídeos, textos, áudios, fotos. A direita usa e abusa desse expediente, apontando seus canhões de santa para os outros. Ser o bem não é fazer o mal por uma aludida boa causa. Mas direita se põe no direito de ludibriar as pessoas em nome da defesa de Deus, pátria, família e liberdade, e o pior é que muita gente ainda acredita.